E aí, tranquilos? E o filme começa com uma mulher chamada Iris, deitada ao lado do marido adormecido, parecendo muito perturbada. Ela se levanta bem cedo, pega um barquinho de brinquedo vermelho e um canivete, deixa o celular para trás e sai de carro. Após dirigir por um longo tempo, ela chega a um parque desolado, onde estaciona e começa a subir um pequeno penhasco. No topo, Iris encontra um memorial dedicado a um menino. Ela observa a foto dele por um tempo e, em seguida, usa o canivete para gravar a letra M em uma árvore. Depois disso, ela se aproxima da borda do penhasco com a intenção de tirar a própria vida. Embora hesite, parece estar decidida. No entanto, antes de pular, um homem aparece de repente e começa a conversar com ela. Iris pede que ele vá embora, mas ele se recusa e se apresenta como Richard. Ele comenta que viu o memorial e imagina que pertence a alguém importante para ela. Richard explica que entende o desejo dela de ficar sozinha, porque ele também buscava solidão. Então, ele compartilha um evento trágico de seu passado, um acidente de carro durante a faculdade que tirou a vida de sua namorada, Chloe. Ele descreve como ficou imobilizado em um hospital por 2 meses após o acidente. Comovida, Iris resolve falar sobre a morte de seu filho. Ela conta que sua família foi até aquele lugar para se divertir. Enquanto o marido gravava as iniciais deles em uma árvore e Iris recolhia flores silvestres, o menino caiu do penhasco enquanto juntava gravetos para assar marshmallows. Iris lamenta que Deus não a tenha levado no lugar de seu filho. Richard a consola, dizendo que não tentará mudar sua decisão, mas destaca que mesmo quebrados, ainda há esperança. Depois ele se despede. Momentos depois, Iris reconsidera e decide segui-lo. Quando chegam aos carros, Richard pergunta se ela pretende voltar ao penhasco após sua partida, e Iris responde: "Não hoje." No entanto, ao tentar sair, Iris percebe que o carro de Richard está muito próximo do dela, impedindo-a de entrar. Richard oferece ajuda, mas ao fazê-lo, ele subitamente pergunta por que ela continua chamando-o de Richard. Então algo inesperado acontece. Ele a amarra e a coloca em seu carro. Algum tempo depois, Iris acorda no banco traseiro enquanto ele dirige. Ela tenta pedir ajuda pelo relógio, mas Richard avisa que não há sinal na área. Ele retira o barquinho vermelho de seu filho e começa a zombar dela. Iris lembra do canivete e, enquanto conversa sobre Chloe para distraí-lo, corta discretamente as cordas em seus pulsos. Quando pergunta quais são as intenções dele, Richard revela que tem uma cabana na floresta, onde pretende levá-la e fazer tranças em seu cabelo. Iris aproveita o momento de distração, se solta e o ataca com o canivete, mas não consegue feri-lo gravemente. O carro acaba colidindo com uma árvore. Após o acidente, Richard tenta dominá-la, mas Iris usa um cinto para sufocá-lo e consegue escapar. Ela corta as amarras em seus pés com o canivete, mas Richard a alcança. Ele então exibe uma seringa vazia e informa que a injetou com um relaxante muscular, que a deixará completamente imóvel em 20 minutos. Primeiro, ela perderá o movimento dos dedos, depois as pernas ficarão dormentes e, por fim, perderá a fala. Apavorada, Iris foge para a floresta enquanto Richard a segue calmamente, alertando que correr apenas acelera o efeito da droga. Ela ajusta o cronômetro do relógio para 20 minutos e corre o máximo que pode, mas logo suas pernas começam a fraquejar, dificultando sua fuga. Logo, Iris cai no chão, incapaz de sentir as pernas. Sem conseguir fugir, ela decide se esconder entre as raízes de uma árvore. No entanto, sem perceber, posiciona-se perto de um formigueiro, e as formigas começam a subir por seu corpo e rosto. Isso a faz gritar, revelando sua localização a Richard. Antes que ele consiga alcançá-la, Iris se arrasta até um pequeno rio, na esperança de que a correnteza a leve para longe. Richard avisa que ela não conseguirá nadar, mas Iris prefere arriscar do que ser capturada. Após flutuar por um tempo, ela reúne todas as suas forças para agarrar um tronco e sair do rio. Ao verificar o relógio, percebe que restam apenas 1 minuto até o relaxante muscular fazer efeito total. Mesmo assim, tenta alcançar um local seguro, mas o tempo se esgota, e ela fica completamente paralisada. Pouco depois, Iris vê um fazendeiro cortando grama nas proximidades, mas é incapaz de pedir ajuda. O fazendeiro, um idoso chamado Bill, se aproxima e pergunta se ela precisa de ajuda, mas Iris não consegue responder. Ele percebe que ela está consciente, mas só consegue mover os olhos. Usando um piscar para sim e 2 para não, os dois começam a se comunicar. Bill entende que ela está em apuros e promete chamar a polícia e ajudá-la.
Ele então pega um carrinho de mão para carregá-la até sua cabana. Lá, tenta fazer uma ligação, mas é interrompido por batidas na porta. Iris pisca freneticamente, alertando do perigo. Bill abre a porta e encontra Richard, que alega estar procurando sua esposa ferida após um acidente. O fazendeiro pede que ele espere do lado de fora enquanto chama ajuda, mas Richard ignora e entra na casa. Ao não encontrar Iris, finge estar mal e pede para descansar. Ele também solicita o telefone de Bill, alegando ter perdido o dele no acidente. Irritado, o fazendeiro ameaça chamar a polícia, mas Richard começa a chorar inesperadamente, incentivando-o a fazer isso. Richard se apresenta como Andrew e conta que sua esposa, Chloe, sofre de problemas mentais, frequentemente o acusando de coisas terríveis. Ele afirma que após o acidente ela desapareceu e pode estar em estado catatônico, incapaz de se mover ou falar. Ele teme que, se a polícia a encontrar, ela seja internada, algo que ele quer evitar. Durante a conversa, Iris ouve tudo, escondida atrás do sofá próximo à janela. Comovido pela história, Bill menciona que perdeu a esposa devido a um ataque cardíaco. Ele começa a acreditar na boa índole de Richard e decide contar sobre Iris. No entanto, o celular de Richard começa a vibrar no bolso, embora ele tivesse dito que o perdeu. Isso faz Bill perceber que ele está mentindo e exige que saia da casa. Richard, ciente de que Iris está ali, pergunta onde ela está. Para afastá-lo, Bill mente, dizendo que encontrou uma mulher perto do galpão e a deixou lá. Richard segue para o galpão, mas pede o celular de Bill antes. Em seguida, Bill aproveita para ligar para a polícia e reportar um invasor. Os dois entram em uma briga, mas Bill se mostra incrivelmente forte para sua idade e derruba Richard no chão, desferindo alguns chutes fortes. Porém, Richard o distrai, falando sobre como causou o ataque cardíaco de sua esposa, e aproveita para pegar uma faca próxima. Ele esfaqueia Bill na perna e depois o apunhala repetidamente até matá-lo. Richard descobre que a polícia estava na linha durante todo o tempo. Furioso, ele espalha gasolina pela casa e ateia fogo. Enquanto isso, Iris, que começa a recuperar algum movimento nos dedos, tenta alertá-lo, mas sem sucesso. Depois de incendiar a cabana, Richard foge usando o caminhão de Bill. Iris tenta alcançar a corda da cortina, e quando Richard olha para a casa, percebe que as cortinas estão abrindo e fechando sozinhas. Ao entender que ela ainda está dentro, Richard corre de volta, atira da casa e a culpa por forçá-la a fazer isso. Enquanto dirigem, ele informa que nunca havia matado ninguém antes, mas que sempre há uma primeira vez. De repente, ele recebe uma ligação da filha, que, animada, conta sobre as boas notas que tirou em uma prova recente. Ela também revela que, junto com a mãe, está indo ao seu chalé para comemorar. Isso irrita Richard, que conversa com a esposa ao telefone. Ele insiste que aquele é seu momento de descanso no chalé, algo essencial para que ele seja a melhor versão de si mesmo. No entanto, sua esposa observa que esses momentos sozinhos têm sido mais frequentes ultimamente, e diz que, de qualquer forma, elas estão indo. Contrariado, Richard acaba concordando. Pouco depois, eles param em um posto de gasolina, onde Richard percebe bombeiros a caminho da casa de Bill. Ele entra na loja para pagar pelo combustível. Enquanto isso, Iris começa a recuperar os movimentos das mãos e tenta alertar as pessoas ali. Ela consegue soltar o cinto de segurança e quando uma criança se aproxima da janela, é tomada por lembranças de seu filho. Logo, a mãe da criança chega e a leva, mas Iris lança um olhar estranho, tentando alertá-la sobre o perigo. Richard percebe o movimento ao redor de Iris e rapidamente retorna ao veículo, recoloca o cinto nela e segue viagem. Pouco tempo depois, eles chegam ao local de um acidente anterior. Lá, Richard troca de roupa e pega uma seringa cheia de drogas, colocando-a no painel do caminhão. Em seguida, ele pega um gancho para rebocar o veículo danificado, mas um policial aparece, dizendo que recebeu uma denúncia sobre o caminhão e precisa investigar. O policial informa que pessoas no posto de gasolina estranharam o comportamento de Iris e ligaram para a polícia. Richard tenta justificar, dizendo que sua esposa está bêbada e não consegue falar, alegando que ela sofreu um acidente e ele foi ajudá-la. No entanto, o oficial desconfia, principalmente porque viu Richard com um ferimento na testa. Nesse momento, Iris consegue abaixar o vidro da janela lentamente e tenta chamar a atenção do policial. Ela sussurra a palavra ajuda. Porém, quando o policial se distrai, Richard o ataca brutalmente até matá-lo.
Depois coloca o corpo no carro da polícia, rouba a arma e incendeia o veículo para eliminar quaisquer evidências. Richard percebe que a seringa que estava no painel desapareceu e começa a ficar perturbado. Ele já matou 2 pessoas e decide colocar a culpa em Iris. Agora recuperando a voz, Iris menciona a morte de Chloe e pergunta se foi isso que o fez enlouquecer. Enfurecido, Richard para o caminhão e afirma que não está louco. Ele revela que encontrou clareza quando Chloe morreu no acidente. Ele admite que assistir Chloe quebrar o pescoço o fez descobrir sua verdadeira vocação. Sentiu-se como um deus, com o poder de tirar vidas, e diz que suas últimas palavras para ela foram obrigado, pois sua morte o ajudou a se encontrar. Iris, chocada, tenta manter a calma e implora para que ele a liberte, prometendo que não o denunciará. Ela também apela para sua família, perguntando como sua esposa e filha se sentiriam ao descobrir seus crimes. No entanto, Richard se recusa a ouvi-la e diz que seus planos mudaram. Eles chegam a uma área restrita perto de um lago, onde ele revela que aquele será o destino final. Ele diz que é uma pena que o tempo deles tenha que terminar assim, pois poderiam ter se divertido muito juntos no chalé. De repente, Iris o ataca com a seringa, mas não tem força suficiente para pressioná-la. Isso dá tempo para que Richard calmamente retire a seringa e despeje as drogas. Frustrada, Iris pergunta por que ele não a deixou morrer antes. Richard responde que foi o destino e que ela era destinada a ele. Iris rebate, dizendo que não existe destino, nem Deus, e que ele é apenas um homem triste e insignificante, sem identidade. Após isso, Richard pega uma faca, coloca a Iris em um barco a pá, remo e entra junto com ela. Ele rema até o meio do lago, onde planeja amarrá-la a tijolos e jogá-la na água para que seu corpo não boie. Antes que ele possa fazer isso, Iris começa a chorar e pede um último favor. Ela diz que tem o barquinho de brinquedo de Mateo no bolso e gostaria de segurá-lo enquanto morre. Quando Richard se aproxima para pegar o brinquedo, Iris rapidamente agarra a faca que está no cinto dele e o esfaqueia perto da garganta. Gravemente ferido, Richard cai no lago. Desesperado, ele tenta voltar ao barco, mas Iris pega a arma dele e dispara várias vezes. Isso faz com que ele caia na água novamente. Infelizmente, ao atirar freneticamente, Iris acaba criando buracos no barco que começa a afundar. Parece que ela também vai morrer. Milagrosamente, apesar de estar com as mãos amarradas, Iris se recusa a desistir e nada com todas as suas forças para a superfície. Na cena final, vemos Iris descansando no cais, respirando aliviada. No entanto, à distância, ela percebe que Richard também conseguiu emergir. Ela se aproxima e o observa, notando que ele está sufocando com o próprio sangue e à beira da morte. O filme termina com Iris dizendo algo para Richard.